Fala galera, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Everton Seixas, professor de História do Ensino Médio. E hoje eu vou trabalhar com conteúdo aqui do segundo ano do nosso ensino médio, muito importante para a história do Brasil, que é simplesmente a crise do sistema colonial até o processo de independência. Nesta aula, nós vamos ver principalmente revoltas coloniais, o formato dessas revoltas, a classificação dessas revoltas, o que eles queriam, que vai simplesmente balançar um pouquinho da estrutura da administração da coroa portuguesa. Então, estamos falando de um período da história do Brasil, principalmente no século XVII, entre os anos de 1600 e pouco, e também no século XVIII, dos anos de 1700 e pouco, onde vai eclodir uma série de revoltas contra a administração da coroa portuguesa, contra a colonização portuguesa. Algumas revoltas por insatisfação que estava acontecendo dentro do país. No caso, o Brasil não é um país ainda, é um território, uma colônia de Portugal. Mas também revoltas contra a colonização portuguesa, querendo se livrar de uma ruptura contra a coroa de Portugal. Então vamos conhecer um pouquinho dessas revoltas. Nós temos aqui, primeiro vamos classificar as revoltas em dois grandes grupos, chamados de revoltas nativistas e movimentos emancipacionistas. As revoltas nativistas são revoltas que aconteceram onde a população local pedia transformações, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, mas não desejavam a ruptura. Eles não desejavam sair da coroa portuguesa. Podia ter uma insatisfação, mas não desejavam uma ruptura. Já as revoltas, os movimentos emancipacionistas, eles queriam uma ruptura. Eles queriam simplesmente se livrar do processo de colonização portuguesa, no caso do Brasil. Então, nós temos esses dois grupos. Um grupo que defende mudanças, transformações, e outro grupo que pede simplesmente uma ruptura, um corte, uma saída, no caso da colônia brasileira, sob o domínio português. Algumas revoltas emancipacionistas, algumas revoltas nativistas ficaram bem marcadas. E uma delas, vamos analisar a primeira, a aclamação de Amador Bueno. Nessa revolta, ocorre ali após a União Ibérica, lembrando que a União Ibérica foi um período da história que ocorreu entre 1580 até 1640, onde Portugal e Espanha se formaram somente um reino, por isso que é chamado de União Ibérica, da Península Ibérica ali na Europa, onde Portugal e a Espanha ficou somente um reino, uma coroa, no caso, sob domínio da Espanha. Então é um período da história em que o Brasil pertenceu à Espanha durante 60 anos. E após o domínio espanhol em Portugal, que houve o processo de restauração da coroa portuguesa, onde Portugal conseguiu de novo se livrar do domínio espanhol, o que aconteceu? Paulistas, bandeirantes paulistas, foram surpreendidos. Eles ficaram felizes com a restauração da coroa portuguesa, mas foram surpreendidos pelo fato de que Portugal proibiu a escravização dos povos indígenas. Portugal não aceitava mais que bandeirantes paulistas continuassem escravizando povos indígenas. Assim, os bandeirantes paulistas, sob a liderança de Amador Bueno, declararam Amador Bueno como governante de São Paulo. Falaram, nós não aceitamos essa ordem vindo da coroa portuguesa, e quem vai decidir se os povos indígenas devem ser escravizados ou não vai ser o nosso grande bandeirante, Amador Bueno. O próprio Amador Bueno ficou meio preocupado, ficou com receio de repente, receber uma represária e acabar sofrendo punições da coroa portuguesa. Ele mesmo não aceitou essa aclamação. Apesar do movimento ali, do movimento dos bandeirantes paulistas, ele mesmo não aceitou. E qual é o resultado disso tudo? A revolta acabou se fragilizando e não teve o seu impacto de transformar Amador Bueno como o governante de São Paulo. E Portugal simplesmente não aceitou e ainda determinou que os povos indígenas não deveriam ser escravizados, apesar que muitos grupos indígenas continuaram sendo escravizados, mas sem
sem o interesse da coroa portuguesa. Então essa foi a revolta de aclamação de Amador Bueno. Outra revolta importante ocorreu no Maranhão, a revolta de Beckman, liderado pelo Manuel Beckman. Por que houve essa revolta no Maranhão? Ela tem muito a ver com as questões, simplesmente, dos produtos que eram vendidos, no caso, em Maranhão. Produtos que vinham de Portugal, muitas vezes passavam primeiro pelo Sudeste, pelo Nordeste, até chegar, no caso, do estado do Maranhão. E os produtos chegavam estragados. Estamos falando principalmente de carnes. As carnes que não tinham nenhum tipo de tecnologia, mas utilizavam sal para tentar manter a qualidade da carne. Quando passavam por várias colônias, quando chegavam na província do Maranhão, muitas chegavam estragadas. Ou então produtos de qualidades inferiores. Assim, Manuel Beckman liderou uma revolta para mostrar simplesmente essa insatisfação, que produtos estavam sendo vendidos de qualquer maneira lá no Maranhão. Ele acabou sendo duramente reprimido, mas a própria coroa portuguesa percebeu esse erro e acabou buscar que produtos fossem entregues diretamente no Maranhão, ao invés de passar por vários pontos da colônia e chegasse estragado no Maranhão. Então houve, de alguma forma, uma mudança. Outra revolta muito importante foi a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu no período, bem no início ali, do ciclo do ouro, com a descoberta de Minas, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Bandeirantes paulistas encontraram metais preciosos, pedras preciosas, estamos falando principalmente de ouro, diamantes, esmeraldas, na região de Minas Gerais. E quando eles descobriram, e quando a coroa portuguesa ficou sabendo, a notícia acabou correndo em todo o território colonial, no caso do território brasileiro, e milhares de pessoas começaram a invadir a região de Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas não queriam dividir essa terra com pessoas, com os forasteiros, que eles deram o nome de emboabas. Os emboabas eram os forasteiros. E o que acontece? Por que esse nome emboabas, forasteiros? Porque havia aves muito típicas em Minas Gerais que tinham as pernas peludas. E os forasteiros utilizavam botas que tinham, muitas vezes, de repente, uma saliência como os pelos. E desse nome meio pejorativo. O nome é assim mais para provocar, um apelido para provocar os forasteiros. E o que acontece é que forasteiros e bandeirantes acabaram entrando em conflito. E os forasteiros acabaram vencendo os bandeirantes. Os bandeirantes foram expulsos de Minas Gerais. Muitos foram para o estado de Goiás, aqui em Pirinópolis, por exemplo. Mas a coroa portuguesa acabou intervindo e falou: opa, peraí, não pode continuar desse jeito. E a coroa portuguesa resolveu fazer o quê? Bom, quem vai organizar, quem vai administrar a região das Minas será a própria coroa portuguesa. E assim acabou organizando quem deveria minerar, a buscar os metais preciosos. Mas os bandeirantes paulistas foram expulsos da região, não conseguiram ficar na região das Minas. Outra revolta muito importante seria a Guerra dos Mascates, que aconteceu no Nordeste brasileiro, mais especificamente na província de Pernambuco, onde hoje é o estado de Pernambuco e Paraíba. Quem conhece Pernambuco, quem conhece a capital de Pernambuco, a cidade do Recife, nós encontramos que no vizinho do município do Recife, na capital, nós temos a cidade de Olinda. A Olinda foi a primeira capital da província de Pernambuco. E o que acontece? Em Olinda, você tinha como a elite local, como chefes, muitas vezes senhores de engenho, senhores que produziam açúcar. E na cidade mais jovem, no caso Recife, você tem muitos comerciantes, no caso mascates, recebeu o nome de mascates, os comerciantes. O que acontece? Por causa do declínio da produção de açúcar, os senhores de engenho ficaram subendividados, principalmente endividados em relação à coroa portuguesa, não conseguiu cumprir suas dívidas, e os mascates, vendendo vários tipos de produtos, pagando seus impostos, acabou agradando mais a coroa portuguesa, e a elite da pequena vila do Recife, estava crescendo, pediu para que simplesmente Recife fosse elevado à categoria de capital da província de Pernambuco. A coroa portuguesa, observando esses dois cenários, um endividado e outro pagando os impostos direitinho, aceitou essa reivindicação dos mascates. Os senhores de engenho não aceitaram.
acabaram entrando em conflito com os mascates, acabaram brigando, uma disputa, uma série de conflitos. Mas a coroa portuguesa entrou, protegeu e manteve a sua decisão. E assim, Recife se transformou na capital da província e até hoje é a capital do estado de Pernambuco. Ainda bem que não existe mais essa rivalidade entre Recife e Olinda, mas no começo ocorreu, a população de Olinda não gostou muito, mas acabou aceitando que Recife estava crescendo mais rápido, se transformasse na capital da província, que hoje é o estado de Pernambuco. Depois disso, a gente vai ter dois grandes movimentos emancipacionistas, movimentos que pedem a libertação do Brasil da colônia portuguesa. Esses movimentos emancipacionistas, você tem um que chegou realmente a acontecer de forma mais ativa e outro que chegou somente nos planos, que não chegou a acontecer. Então nós temos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, dois movimentos que pedem o fim do controle português sobre o território brasileiro. Vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro nós temos a Inconfidência Mineira, um dos movimentos mais conhecidos da história do Brasil. Esse movimento tinha como figura principal Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, nosso famoso Tiradentes. Tiradentes porque entre as profissões que ele exerceu, ele chegou a trabalhar como dentista boa parte da sua vida. Mas nesse período da Inconfidência Mineira, ele não era mais dentista. Ele era um guarda municipal que ficava ali vigiando o território das Minas. Mas como ele trabalhou como dentista por muito tempo, ganhou esse apelido de Tiradentes. Esse movimento começa simplesmente quando a elite ali de Vila Rica, em Minas Gerais, a cidade de Vila Rica, futura Ouro Preto, estavam insatisfeitos com a cobrança da derrama. O que seria a derrama? Vamos relembrar aí. É muito importante lembrar que na história do ciclo do ouro do Brasil colônia, havia uma série de cobranças de impostos. Tinha um quinto, que era a quinta parte, onde a coroa portuguesa cobrava 20% de qualquer metal precioso que fosse encontrado na região das Minas, que pegava tanto o estado de Minas Gerais como também do Goiás. Então, os mineradores tinham que encontrar lá uma pedra preciosa, era pesado, e 20%, a quinta parte, era dado para a coroa portuguesa com cobrança de impostos. Mas, com o decorrer dos anos, estamos falando depois de 70 anos, mais de 70 anos de mineração, começou a ficar cada vez mais escassos a procura de metais e pedras preciosas. E a quantidade de ouro começou a diminuir. Mas a coroa portuguesa queria manter a quantidade de ouro, principalmente a cobrança de impostos do quinto. E quando viu que começou a diminuir, começou a cair, a coroa portuguesa começou a pedir uma quantidade X a cada ano. Assim, os mineradores da colônia brasileira tinham que simplesmente, de alguma forma, buscar essa quantidade de ouro e entregar para Portugal. Isso levou uma insatisfação, porque muitas vezes eles davam mais de 20% para não sofrer o chamado a derrama. A derrama, muitas vezes, era a invasão da sua propriedade, da sua casa. A coroa portuguesa invadia a sua casa para poder cobrar a quantidade de ouro que queria. E pegava objetos, itens de valor. E assim gerou uma série de insatisfação dos colonos. E no caso da cidade de Vila Rica, que é um dos principais centros de mineração, a elite começou a se organizar e começou a desejar o fim dessa cobrança da derrama. E eles foram além. Eles queriam também o fim do controle português na região das Minas e queriam a independência do Brasil. E assim, várias lideranças locais começaram a se encontrar de forma escondida, para não chamar muita atenção, pedindo o fim do controle português na região das Minas. Eles queriam a independência. Uma coisa muito importante é que nesse movimento, como eram várias pessoas, muitos desejavam o fim da escravidão e outros desejavam a permanência da escravidão. Então, essa pauta, esse tema, nunca foi tomar uma decisão realmente se transformasse o Brasil num país independente, se eles iriam manter, sim ou não, a escravidão no país. O que acontece é que
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele era um dos caras mais ativos, era um cara mais popular. Ele vivia viajando de uma cidade para outra com seu cavalo, ele era um guarda municipal, e chegava muitas vezes de noite, encontrando amigos, e trazia essas ideias de que vamos nos unir e vamos transformar o Brasil num país independente. Vamos livrar do domínio da coroa portuguesa. Ele era o cara mais popular, ele era o que mais falava e que mais trazia as ideias de uma cidade para outra, dentro da região das Minas. Mas, daí vai surgir uma figura que vai ficar conhecida como o maior X9 da história, Joaquim Silvério dos Reis. Por que o maior X9? O maior traidor da pátria. E o que ele fez para ganhar esse título? Ele era uma pessoa que estava devendo vários anos de impostos para a coroa portuguesa e ele queria simplesmente, de alguma forma, tentar se livrar dessa cobrança dos impostos. E ele encontrou uma forma. Ele chamou os fiscais do rei de Portugal e falou: eu tenho informações importantíssimas, de extremo interesse da coroa portuguesa, mas só vou falar se houver uma troca. O fim das minhas dívidas que eu tenho com a coroa portuguesa. Quando ele começou a soltar algumas pistas, e a coroa portuguesa ficou interessada, fez um grande acordo e ele acabou delatando todo o grupo. Então, olha só, Joaquim Silvério dos Reis vai ser o maior X9 da história colonial brasileira, porque ele vai acabar simplesmente delatando, entregando todo o grupo que desejava a libertação do Brasil. Quando a coroa portuguesa recebeu essa notícia, aceitou o grande acordo com Silvério dos Reis e todo o grupo foi preso. O grupo, muitas vezes, pertencia à elite local, pessoas ricas, tiveram suas propriedades tomadas pela coroa portuguesa e esses foram expulsos do Brasil. Muitos foram morar em territórios coloniais portugueses que ficavam na África. Mas uma pessoa deveria servir como exemplo. Uma pessoa deveria pagar por isso. E quem foi essa pessoa? O mais pobre do grupo, que tinha menos propriedade, para poder pagar. Joaquim José da Silva Xavier, um Tiradentes, acabou sendo preso. E não bastava prisão. Ele foi torturado, foi enforcado, esquartejado. Parte do seu corpo foi espalhado por várias cidades de Minas Gerais para servir de exemplo, para ninguém tentar mexer com a coroa portuguesa. Então, essa conspiração da elite local contra a cobrança da derrama não chegou a acontecer de forma concreta. Ficou somente no campo mesmo, no campo de que eles queriam realmente transformar o Brasil, o campo das ideias, queriam libertar o Brasil, mas acabou sendo reprimido, foram expulsos e, no caso, Tiradentes serviu como exemplo e acabou sendo enforcado, esquartejado. E assim, a Inconfidência Mineira acabou. Diferente da Conjuração Baiana. Gente, a Conjuração Baiana ela é muito diferente da Inconfidência Mineira. O que tem de similar é a questão do desejo da libertação do Brasil da colonização portuguesa. Mas ela é diferente porque ela chegou de fato a ocorrer. Não ficou preso somente no campo das ideias. Acabou se transformando em algo concreto. Então, se a gente for pegar aqui a Conjuração Baiana, realmente teve uma tentativa, um grito de liberdade e igualdade social. Por que nós estamos falando isso? Ela ocorreu começando com os comerciantes, no caso de Salvador. Alfaiates, soldados e até negros escravizados se uniram contra o domínio português. No caso da Conjuração Baiana, o que eles fizeram? Um dos líderes, Lucas Dantas, acabou pegando vários panfletos e com seu irmão Luiz Dantas, que é um soldado, Lucas era comerciante, Luiz era um soldado, e eles acabaram pegando panfletos, escreveram panfletos e espalharam e distribuíram para a população em Salvador, pedindo para que eles aderissem a essa revolta. Marcaram um determinado dia e quem começou a revolta foram os negros escravizados, matando vários guardas portugueses. Mas Portugal conseguiu reagir rapidamente e acabou abafando essa revolta. E acabou prendendo Lucas Dantas, prendendo os líderes
enforcaram os líderes e conseguiram abafar essa grande revolta colonial. Então, a Conjuração Baiana era uma revolta que saiu do papel, saiu do panfleto. Os líderes, os grupos, entraram em confronto contra a guarda portuguesa, principalmente os negros escravizados, mas foram duramente reprimidos, que eles perderam, que assim acabou a revolta. Vamos trabalhar com algumas questões para a gente entender melhor. Dentro das duas revoltas, vamos conhecer algumas questões relacionadas à Inconfidência Mineira. Vamos julgar os itens. Então, vamos lá. A respeito da Inconfidência Mineira, julgue os itens em certo ou errado. O movimento aconteceu em Minas Gerais. Foi inspirado pelas ideias de independência dos Estados Unidos e teve Tiradentes como uma de suas principais lideranças. Isso está certo ou errado? Isso está correto. Uma coisa que também é importante destacar, que a Inconfidência Mineira observou o processo de independência dos Estados Unidos, como foi muito bem sucedido, e com ideias vindo da Europa, ideias iluministas, de liberdade e igualdade. Então, sim, o movimento aconteceu em Minas Gerais e foi inspirado por ideias de iluministas que também veio dos Estados Unidos. Então, está correto. Na 2, a Inconfidência Mineira defendia a abolição imediata da escravidão e a criação de uma república popular com ampla participação dos escravizados. Não, isso está incorreto. Uma coisa que foi debatida, que a Inconfidência Mineira, o grupo ficou muito dividido se acabaria ou não com a escravidão. Então, não tinha essa pauta não foi debatida de forma precisa e tomaram uma decisão. Essa pauta acabou ficando dividida, então não tinha essa ideia se realmente eles iriam acabar ou não com a escravidão. Então, está incorreta. A 3. O estopim da revolta estava ligado, entre outros fatores, à cobrança da derrama, imposto exigido pela coroa portuguesa. Essa questão está correta. Realmente eles queriam o fim da derrama. A derrama é aquele imposto onde a coroa portuguesa desejava receber uma quantidade de ouro todo final de ano. E se não recebesse, pedir para os seus fiscais da coroa portuguesa, invadir as casas e cobrar esse imposto. Então, ela está correta. Tiradentes foi executado e sua morte acabou transformando-o em um símbolo de luta contra o domínio colonial. Sim, isso está correto. Principalmente no período republicano, eles vão resgatar a figura, a história de Tiradentes e usar como um herói da pátria, uma pessoa que lutou contra a exploração da coroa portuguesa. Se a gente pegar o nosso museu, que é o Panteão da Pátria, que fica ali na Praça dos Três Poderes, um dos heróis da pátria é quem? É o Tiradentes, que foi colocado uma pessoa que lutou contra o domínio português. Então isso está correto. Questão 2. Analisando a conjuração baiana, marque certo ou errado. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorreu em 1798 em Salvador e contou com a participação de alfaiates, soldados libertos e escravizados. Sim, está correto. A Conjuração Baiana também recebeu o nome de Revolta dos Alfaiates, porque teve a participação de comerciantes locais, principalmente pessoas que produziam roupas, soldados e também negros escravizados. Entre suas principais reivindicações estavam o fim da escravidão e a igualdade racial e social, a República Democrática e a abertura do comercial. Sim, quando eles entregaram os panfletos, eles queriam o fim da escravidão, por isso que a participação muito forte dos negros escravizados, e queriam criar uma república democrática. Então, essa questão também está correta. Na 3, a Conjuração Baiana foi conduzida sobretudo pela elite mineradora e tinha como principal objetivo manter os privilégios coloniais. Não, está incorreta. A liderança eram comerciantes, alfaiates, soldados, libertos e escravizados. Não houve participação da elite mineradora. Quem participou, a elite mineradora participou da Inconfidência Mineira e não da Conjuração Baiana. Então a questão 13 está incorreta. O movimento foi reprimido com violência e alguns participantes foram executados como forma para intimidação política. Sim, está correta. Assim como ocorreu com a Inconfidência Mineira, os líderes foram presos. No caso da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi executado. E no caso da Conjuração Baiana, todos os líderes, principalmente Lucas Dantas e Luiz Dantas, foram enforcados para servir como exemplo e também intimidar a população. Então, gente, nessa primeira parte das revoltas coloniais, antes de eclodir
a independência do Brasil, elas vão ajudar a despertar na população o desejo de transformar todo esse território em uma nação independente. Lembrando que nossos vizinhos, tanto a América Latina, os Estados Unidos, o Haiti, na América Central, estão conseguindo o seu processo de independência e isso vai ajudar o Brasil também a se transformar num país independente. Então, na nossa próxima aula, a gente vai observar isso, essa transformação, quer dizer, como essas revoltas conseguiram ajudar o Brasil a se transformar num país independente. Pessoal, agradeço, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, tchau, gente!